Bom dia para todo mundo. Bom, quero falar um pouco sobre a estratégia dos Estados Unidos nesse conflito. Falo muito sobre o nosso lado, né? Dos países que buscam um mundo realmente multipolar, e acabo me dedicando pouco a tentar compreender o que os Estados Unidos parecem estar planejando. E tem sido uma tentativa estranha, porque me parece cada vez mais que os Estados Unidos simplesmente não têm um plano. Certo? Eu tenho dificuldade para descer mesmo nesses barrancos mais baixos, porque eu só enxergo de um olho, então eu não tenho visão tridimensional. Mas voltando, a impressão que eu tive, era que os Estados Unidos aparentemente tinham um único plano e ele falhou. Mas depois de analisar as coisas com cuidado, ler bastante, eu cheguei à conclusão que é exatamente isso. Os Estados Unidos simplesmente não têm mais um plano. Eles tinham um e ele fracassou miseravelmente. E agora eles de fato estão absolutamente erráticos. Não tem noção do que fazer e não tem clareza naquilo que estão fazendo. Bom, mas primeiro, qual que era o plano dos Estados Unidos? O plano dos Estados Unidos era forçar, através do conflito na Ucrânia, um conflito indireto com a Rússia, e moer os ossos da federação, forçando uma troca de regime que substituísse o Putin por alguém mais amistoso aos interesses americanos, certo? O que eles imaginavam é que as sanções iriam dar certo, a economia russa seria quebrada. Eles estavam convictos que o armamento russo era muito antigo, não daria conta, né? Que a Rússia não tinha capacidade militar para enfrentar a OTAN na Ucrânia, seria derrotada militarmente. Potencialmente eles até pelo menos retomariam todo o Donbass e talvez até a Crimeia. Eles acreditavam nisso, sabe? E aí eles cometeram uma série de erros, uma série de equívocos. O primeiro desses equívocos foi iniciar uma guerra de larga escala sem ter capacidade industrial para isso. Por quê? Eles acreditaram, em primeiro lugar, que a Rússia seria derrotada rapidamente e bastaria as armas que eles já tinham colocado na Ucrânia, certo? Depois eles adaptaram isso. Bom, as armas da Ucrânia não bastaram, então vamos usar as antigas armas de fabricação soviética que estão ou estavam, né, em países que faziam parte da organização Tratado de Varsóvia, né, e vamos mandar para a Ucrânia. Também deu com os burros na água. O que eles fizeram? Mais do mesmo veneno. Não deu certo esse. Vamos começar a mandar HIMARS, Javelins, essas armas que a gente quer fazer propaganda para derrotar os russos e aumentar as vendas ainda por cima. Ok, e também fracassou miseravelmente. Então, enquanto eles faziam isso, ficou patente que eles não tinham mais armas. Muitos países ficaram sem estoque. Eles não tinham sequer munição, certo? Eles simplesmente não estavam prontos e não eram capazes de fazer guerra com a federação por um motivo simples: não ter capacidade industrial. Eles não têm capacidade industrial. Os Estados Unidos não têm capacidade industrial. A Inglaterra é um quimba do passado. A França, Itália e a Alemanha, para vencer um concorrente, os Estados Unidos a desindustrializaram. Era o único país que tinha alguma capacidade industrial, deixou de ter por causa das medidas estúpidas tomadas pelos Estados Unidos. Então eles se viram numa situação na qual não tinham fábricas que conseguissem produzir arma e munição em quantidade e velocidade suficiente. Não tem. Os que têm essas fábricas
não tem mais recursos energéticos e acesso a matérias-primas, inclusive porque muitos desses recursos energéticos e matérias-primas vinham da própria Rússia, certo? Fazer guerra com um país do qual você depende é muito estúpido, e no entanto foi o que eles fizeram. Quer dizer, eles não planejaram a guerra, não planejaram, no sentido que Sun Tzu fala que deve ser o planejamento. Eles simplesmente tinham uma série de convicções, foram uma espécie de juiz Moro. Não tinha prova nenhuma, mas eles tinham muitas convicções. E operaram esse conflito com base nas convicções que eles tinham. A Rússia é fraca, a Rússia não tem como, as forças russas são mal treinadas, o armamento é antigo e obsoleto, vai ser fácil derrotá-los. E eles cometeram outro erro terrível. Eles demonizaram tanto o Putin e disseram tanto que o Putin era fraco, que a Rússia era fraca, que agora eles ficaram sem condição de negociar a paz. Se você transforma um cara num demônio, ok, é uma ótima justificativa para exorcizá-lo. Mas quando você precisa fazer a paz com ele, como é que você se justifica? E outra, a mídia divulgou tanta bobagem a respeito das capacidades russas, que como é que você justifica estar perdendo para o país que você fala que não tinha a mínima chance de ganhar? Então, eles estão entre a completa desmoralização, e desmoralização completa mesmo, porque no atual andar da carruagem, a OTAN vai acabar se desfazendo. Certo? Por quê? Porque o objetivo da OTAN, vamos ser honestos aqui, é combater a Rússia. Ora, se eles não conseguem, qual que é a razão dela? Se eles não conseguem cumprir o objetivo de derrotar a Rússia, qual que é a razão de ter a OTAN? Não tem nenhuma. Então, que não existe OTAN. Internamente, os povos, as populações dos países europeus estão sofrendo muito. A mídia, aliada de primeira ordem do conflito, é parte integrante do conflito, não mostra. Mas os protestos são diários e cada vez maiores. No Reino Unido, na França, na Itália, em vários países, na Alemanha, nossa, República Tcheca, em vários países que foram envolvidos pelos Estados Unidos no conflito, os protestos, repito, são diários. A população está sofrendo, certo? Está sofrendo e não está vendo vitória, está vendo derrota. Por mais que a mídia minta, está óbvio, né? Você fala, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Depois de um ano, ninguém acredita mais que eles vão ganhar. As pessoas começam a se questionar, estamos perdendo? Então, eles estão perdendo apoio popular rapidamente. A capacidade industrial foi demolida. Eles não têm mais energia, recursos naturais, recursos energéticos, combustível, matéria-prima. Quer dizer, o que eles quiseram impor à Rússia, foi o que aconteceu com eles. Certo? Eles tentaram impor à Rússia o que a federação está impondo a eles. E agora eles estão num beco sem saída. Porque sem arma, sem munição, com cada vez menos apoio popular, enfrentando forças tecnologicamente muito superiores em todos os aspectos. Do drone fantasma Boomerang até o RSM-27 Sarmat. As armas russas são incrivelmente superiores em tecnologia. É totalmente o contrário do que eles divulgaram. Totalmente o contrário de que coisas como hoje no mundo militar vendiam para os seus incautos espectadores. Certo? Então, eles não sabem o que fazer. Não é que os Estados Unidos têm uma estratégia desconhecida. Eles não têm estratégia nenhuma, agora que o plano A falhou. Então fica difícil para eles até administrar a derrota. Fica muito difícil administrar a derrota.
Ainda mais muito pouco tempo depois de outra derrota avassaladora no Afeganistão. Certo? A Ucrânia, repito, reitero, tem tudo para ser para os Estados Unidos o que o Afeganistão foi para a União Soviética. Em resumo, o fim. Honestamente, eu acho ótimo e eu acho pouco.